galera, eu vou trazer uma série que eu gostei bastante do filme. E ele agora foi transformado numa série. Vamos falar de Entrevista com o Vampiro. Bora pra ver! É isso mesmo, galera. Voltamos com mais um vídeo. Dessa vez vamos começar aí a comentar os episódios de Entrevista com o Vampiro. Assim, basicamente, eu não me lembro tanto do filme Entrevista com o Vampiro, porque quando eu assisti eu era muito novo. E depois de muito tempo eu não assisti em lugar nenhum mais, né? E hoje com o serviço de streaming, eu não sei se a gente consegue ver. Mas eu lembro que eu já assisti tanto a Entrevista com o Vampiro pela locadora, como também pela Globo. Locadora eu entreguei minha idade. Mas enfim, vamos falar aí desse primeiro episódio. Nós temos uma vertente um pouco mais modernizada, né? Podemos dizer assim, onde nós temos o Luiz... Deixa eu pegar o nome dele aqui certinho. Vamos lá, cadê o nome dele certinho? Luiz de Ponte de Luc. Eu acho que é assim que pronuncia. Eu não perdoe meu francês, ele está enferrujado. Mas ele acaba ali convidando o Daniel Molloy, né? Você acha que é assim também, que é o jornalista aí para fazer a entrevista com ele. No caso, ele tá, o filme ali, na verdade a série está se passando em 2022, aonde ele fala um pouco da vida dele, como que ele se tornou vampiro. E nessa recordação, eles voltam ali na memória o ano de 1910. E aí começa toda a história de Luiz Dulac, né? Luiz Dulac e o seu encontro com Lestat Lycourt. Eu acho que é assim que pronuncia. Me perdoa aí as pronúncias, mas é isso mesmo. Então, basicamente, a gente tem aí uma apresentação, né, dos nossos personagens. Eu achei que, assim, inicialmente teria logo uma referência ali com o filme e tudo mais, até mesmo porque quando ele comenta lá no início do episódio, que ele fala com o jornalista, você estava me ignorando, que não sei o que e tal, mas você ficou famoso, aquela coisa toda. Então, tipo assim, faz uma referência, mas ao mesmo tempo os incidentes ali são um pouco diferente a forma como é contada. E eu acho isso interessante, né? Porque se a gente for parar para olhar, acaba sendo uma abordagem legal ver ali como que é a visão do outro lado, podemos colocar dessa forma. E aí, basicamente, ele conta ali que ele ele e a família dele eram negros, porém ricos, e por mais que os negros lá em Nova Orleans fossem meio que tratados diferentes, né? Ele ainda era tratado com respeito, mas acabava ali meio que fingindo de um certo modo respeitar os outros, né? As outras pessoas, porque eles queriam manter ali a posição deles. E acaba que no decorrer do episódio, o Luiz acaba revelando que a família dele foi quase à falência, se não fosse por ele e tal, quando o pai dele morreu e tudo mais. Mostra ali a vertente da família dele, a mãe, a irmã que vai se casar, o irmão que tem alguns problemas mentais, podemos colocar assim. E com isso, ele é dono ali de vários prostíbulos, né, dentro daquela região ali que ele acaba comandando. E aí isso faz com que ele tenha um certo respeito pelas pessoas e, claro, dinheiro. Então acaba que, por mais que a família ali quisesse tal respeito, eles trabalhavam com coisas que não eram tão respeitosas. Apesar que a maioria dos clientes, né, deveriam respeitar eles bastante. Então eu acho que é bem interessante essa abordagem, mostrando esse lado assim, um pouco mais obscuro, né, vamos dizer assim, do ser em si, antes dele se tornar um vampiro. Porque quando vem essa ideia da transformação do vampiro, você começa a imaginar, pô, o cara era bom e ficou mal. Não, ele já tinha uma índole um pouco duvidosa pelas suas escolhas, né? Ele escolheu ter um prostíbulo, ele escolheu viver numa sociedade ali que, tipo, não gostava dele, mas o tolerava, podemos colocar assim. E aí acaba que o irmão dele estava fazendo uma algazarra na frente de um dos seus prostíbulos
e ele chega e faz uma ameaça com uma faca que fica na sua bengala para o seu irmão. Por quê? Porque ele decidiu que precisava mostrar que ele era realmente perigoso, porque senão as outras pessoas iriam montar em cima dele. Então, basicamente, ele ameaça o próprio irmão. Isso chama a atenção do Lestat. E chamando a atenção, o Lestat começa a aparecer em diversos lugares que o Lois está, e aí eles começam a conversar. E quando o Lestat começa a usar seus poderes vampíricos, né, aonde que, vamos dizer assim, ali foi um pouquinho exagerado para o tempo, e ele fala diretamente com o Lois. Isso eu achei bem exagerado, mas enfim, vai que existe uma vertente vampiro que consegue parar o tempo. Mas, tirando essa parte, vamos colocar aí esse conceito. Então, meio que ele para o tempo. Na minha visão, assim, para ter uma aceitação melhor, ele simplesmente hipnotizou todo mundo para que todo mundo ficasse parado. Eu acho que fica mais legal. E aí, ele acaba conversando com o Luis, e o Luis questiona como você conseguiu isso. E ele faz o Luis ter um full house lá no jogo de cartas. E aí depois ele faz tudo voltar. Então a gente vê ali o Lestat muito interessado nele, né? E aí começa a surgir os boatos de uma doença que a pessoa perde todo o sangue. E nisso a gente sabe que o Lestat está por trás disso, né? Porque mostra ali os poderes, né? A forma com que ele age. E ao mesmo tempo, eles falam sobre uma outra série, assim, menciona a família de uma outra série, que é as Bruxas de Mayfair, né? Então a irmã dele, em um determinado momento, fala sobre a família Mayfair, e ela, eles são bruxas e não sei o que, mas não entra muito em detalhe. Tem a série lá, eu provavelmente vou assistir também, para trazer uns comentários de episódios aqui para vocês. Assim, vou colocar bem sincero. Eu gosto de todos os tipos de séries, filmes e tal. Mas eu vou tentar trazer as coisas que eu curto mais, assim, para poder falar com mais propriedade, né? E talvez trazer coisas novas também que eu ainda não vi, como a Mayfair e como essa série, né, de entrevista com o vampiro. Mas assim, voltando ao ponto do vídeo, antes de voltar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like aí para dar aquela moral já. E agora voltando à programação normal. Então, basicamente, a gente tem ali o Luis começando a ter mais contato com o Lestat. E ele acaba sendo convencido com o Lestat a ir lá e tal, jantar com a família dele e tal. E ele começa a controlar o irmão dele, que deixa ele muito irritado, que ele fala, como é família não? E ao mesmo tempo, quando eles estão indo embora, que aí ele vai dando mais explicações, assim, ele necessariamente não fala sobre o que ele é, mas ele mostra os seus dons, as suas habilidades. E aí, com essa parte dele mostrar, ele acaba levando, né, a mulher que o Dulac gosta e faz ela dormir, e aí os dois acabam se pegando e tudo mais, e ali ele começa a se arrepender um pouco dessa conexão com o Lestat, né? Então, quando ele começa a se arrepender, ele tenta dar uma afastada, mas as coisas vão acontecendo de uma forma assim que meio que choca ele. O irmão dele se suicida na frente dele, ele vai buscar a ajuda da mulher que ele ama, mas ela foi morta, ela se matou. E aí depois ele vai até a igreja, e na igreja o Lestat está lá, onde que acaba matando os padres, né? E isso deixa ele totalmente traumatizado. Mas ele está tão desesperado que ele acaba se entregando à morte. Cara, eu achei, assim, sensacional a forma com que foi todo abordado, que trouxe pra gente esse elemento, né, de uma forma tão mais atual. Eu gostei muito. A interpretação também ficou bacana, mas a gente ainda tem alguns episódios para assistir, e parece que ela tem a segunda temporada. Nós estamos falando da primeira temporada. Porém, quero saber de você, assistiu a série? Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre a série, se você gostou, se você assistiu. Se você não gostou, também coloca aí nos comentários o porquê você não gostou. Porque Entrevista com o Vampiro é um clássico, podemos dizer assim.
E a série, pra mim, esse primeiro episódio já é incrível. Vamos ver como que vai ser agora Dulac como um vampiro. Então, deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!